Bom dia, pessoal. Bora começar. A última aula hoje, vamos fazer uma revisão, né? Fazer uma revisãozinha sobre funções quadráticas, certo? Visando a aplicação de mais tarde, tá? Avaliação de mais tarde, que está bem simples, certo? Então, é só o básico mesmo, é só para constar que vocês aprenderam as coisas mais básicas. Vai ter questões bem simples, baseado no que eu vou fazer aqui, né? Então, é para entender, para que os alunos entendam que a parte mais simples, pelo menos, tem que ter um certo domínio desse conteúdo, tá? Então, vamos fazer uma aula mais curta também, né? Para terminar às 10 horas, já para que vocês tenham tempo, né? Para começar hoje à tarde mais cedo, tá? Então, para não ficar muito apertado, né? Muito atropelado para vocês, então já revisa rapidinho, termina mais cedo, e quando for à tarde, né? Os polos, eles podem começar a prova mais cedo, acho que 1 hora, de acordo com cada local, né? Então é isso. Eu vou colocar aqui o seguinte, as quadráticas. A gente já viu, né, na função quadrática, uma função quadrática é uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é uma função quadrática. Esses números a, b e c aqui são números reais. Uma coisa que a gente exige é que esse a seja diferente de zero, né? Por quê? Porque se o a fosse zero, então não teria esse pedaço quadrado. A função ficaria só assim, né? E nós vimos ontem que essa função aqui é uma função afim. Ou função do primeiro grau. Primeiro grau porque ela é um polinômio de grau 1. A função quadrática é um polinômio de grau 2. Então, aqui você olhando no polinômio, você percebe que é um polinômio de grau 2. Existem outros tipos de funções com polinomiais, claro que vai depender do grau do polinômio. Por exemplo, quando você escreve uma função com grau 3, essa função aqui é uma função cúbica, né? Então, nesse caso, nós estamos estudando as funções quadráticas, que são esse tipo aqui. Então, pode acontecer do A ser diferente de zero, aliás, o A tem que ser diferente de zero, mas pode acontecer que o B ou o C possam ser zero. Aí não tem nenhum problema, o B e o C ser zero, não tem problema. Aqui tem vários exemplos, ó. Professor, nesse caso aí, onde tiver X, a gente substitui. O microfone está desligado. Onde tiver X, a gente substitui por esse valor que tem na frente, é assim que funciona essa. Por Não, cara, cuidado. O que eu estou dizendo por enquanto exemplo, é aí só o na letra. seguinte. Por enquanto. Não, aqui ele não está dizendo nada. Aqui ele só está dizendo que aqui o A é 1, o B é -3 e o C é 2.
Ele não está fazendo cálculo nenhum. Só está dizendo que a função aqui é assim, ó. Como a função quadrática, a cara dela é essa, ó. Aí ele só está dizendo quem é o A nesse exemplo aqui. Quem é o A? É 1. Quem é o B nesse exemplo? -3. E quem é o C? 2. Ele está identificando só. Não está fazendo nenhum cálculo, não. Certo? Esses exemplos aí, do A até o F, ele não está fazendo nenhum cálculo. Ele apenas está identificando quem é A, quem é B e quem é C em cada exemplo. Então, como eu falei, para a função ser quadrática, o A tem que ser diferente de zero. Porque senão ela não é quadrática, ela vira uma função afim. Agora o B ou o C pode ser. Aí nesse exemplo aqui, ó, ele dá um exemplo com A igual a 1, B igual a -3, C igual a 2. Nesse outro exemplo de baixo, o item B, o A é 2, B é 4, C é -3. Aqui o A é -3, o B é 5 e o C é -1. Nesse exemplo D, ela está assim, x ao quadrado menos 4. Então, não tem o termo que tem x. Então, ele é zero. C é -4. No item E, não tem o termo que tem C. Então, C é zero. Tem o -2, que é o A. Tem o B, que é o 5, mas não tem o C, é zero. E o item F, nem tem o x, nem tem o C. Então, todos os dois são zero. Certo? Vamos analisar agora um pouco sobre o gráfico, certo, da função quadrática e vamos relacionar aqui seus principais elementos. Tá? A gente viu ontem, nas aulas anteriores, que uma função afim, ou função do primeiro grau, ela tem a cara ax mais b. F de x é ax mais b. A gente viu que esses dois pontos aqui são os pontos onde ela cortam. Esse aqui é sempre o b. E esse aqui, a gente faz o ax mais b igual a zero, então o x é sempre menos b sobre a. Então, o que é que acontece? A gente chama esse ponto que ela corta o eixo x de o zero da função. Por quê? Porque significa que se você aplicar nele, né, ó, ela vai dar zero.
Ou seja, significa isso, que esse valor aqui, quando você aplica na função dele, dá zero. Então, esse valor aqui a gente chama de um zero da função. É como se fosse a raiz, vamos dizer assim, de uma polinômio, né? Só um minuto. Quando você coloca uma função f de x igual a x menos 1, fica fácil você saber quem é um zero da função. É um número que você substitui no x e zero. Por exemplo, qual é o zero da função nesse caso aqui? É fácil. É o 1. Quando você aplica no 1, zero. Então, quando a gente tem uma função do primeiro grau, nós vamos ver agora também aqui no terceiro grau, no segundo grau também, é importante a gente saber quem são os zeros dela, porque são aqueles pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x. Certo? É aquele ponto do... Porque aqui quando você põe f de 1 igual a zero, você está dizendo que ela passa no coordenado 1 e 0. Aí você vai lá no plano cartesiano, você sabe que ela passa no 1 de x e 0 de y, então ela passa aqui. Agora, quando a função é quadrática, né? Ela é menos, assim, se você aumenta o grau do polinômio, fica sempre, cada vez fica mais difícil, né? Assim, não é mais difícil, fica um processo mais longo. Porque no caso da função afim, que é essa que eu estou falando aqui, você encontrar o zero dela é simples, né? É só você fazer ela igual a zero, né? Você tem a função f de x, ela é do tipo ax mais b. Eu quero encontrar o zero de f. Ou seja, quero saber quem é que vai no zero. Isso é igual a função a zero. Você faz f de x igual a zero. Isto é, nesse caso aí, o f de x aqui é ax mais b igual a zero. Então fica ax igual. B passa para lá, menos b. A gente sabe que o a aqui é diferente de zero, né? Então, x fica igual a menos b sobre a. Então, essa é o zero da função. Esse é o zero da função. Bem, para a função quadrática, ela agora é um polinômio assim, né? Nós vimos que para esse tipo de função, você pode encontrar os zeros de f. Como? Você iguala a zero. Aí vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Só que quando ela fica assim, aí a gente aprendeu a resolver isso aqui lá no ensino fundamental, né, no finalzinho do ensino fundamental, início do ensino médio, através de um método de Bhaskara, que a gente chama, né? Que é você determinar um discriminante e encontrar as raízes. Você calcula através de um delta. Quem é esse delta? É o b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c. Quando você souber esse delta, aí você vai analisar, porque essa função ela pode ter três casos. Primeiro caso, delta ser negativo, ela não tem raiz.
Segundo caso, delta maior que zero, ela tem duas raízes. Terceiro caso, delta igual a zero. Ela tem duas raízes iguais. E no final é como se fosse uma só. Então tem esses três casos. Aí quem são essas raízes? Você calcula assim, x é menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. Por isso que dá duas aqui. Uma você usa o sinal de mais, e a outra você usa o sinal de menos. Então vamos só analisar o seguinte. Se o delta é negativo, então a raiz de delta não existe, porque a raiz de número negativo não existe. Logo, não existe x1 e x2. Não tem raiz. Certo? Perceba uma coisa. Quando o delta é igual a zero, essas duas ficam iguais, né? Olha para essa expressão e olha para essa expressão. Se o delta é zero, então x1 não tem delta. Vai dar menos b por 2a, porque o delta é zero. Então, mais zero. Então, não tem. E o x2 também, ó. Menos b, o delta é zero. 2a. Por isso que eu falei que ela tem duas iguais. X1 é igual a x2. Agora, quando o delta é positivo, aí realmente as duas são diferentes. Tem duas raízes distintas. Né? Quando o delta for positivo, delta positivo, então o x1 é diferente do x2, porque uma é com positivo e a outra é com raiz aqui negativa. Então essa daqui é diferente dessa. Professor, isso aí vai cair na prova hoje também, né? Pode falar. Isso aí vai cair na prova. Sim, eu vou dar uns exemplozinhos aqui para a gente fazer. Mas os exemplos são só para encontrar as raízes mesmo, né? Só para encontrar. Sim, sim. Mas é só para encontrar as raízes, assim, não tem nem nada demais. Tipo assim, ó. Vamos ver um exemplo com números aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Então, quem são os zeros
essa função f. Vamos testar aí, vamos pegar um lápis aí e vamos tentar encontrar aí os zeros dessa função f. Pega um lápis, um caderno, um papel e tentem fazer aí. No caso, o zero da função é eu achar x1 e x2, né? Exatamente. Você calcula o delta e vai ver se ele é positivo, negativo, zero. Se ele for positivo, ele tem duas, aí você encontra o x1 e o x2. Certo? Certo, então vamos ver aí. Todos já fizeram? Então vamos conferir, né? Você quando iguala a zero, você vai então calcular aqui esse delta. O A aqui no caso é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Esses são os valores, né? 1, menos 5 e 6 são os valores que estão aqui. Ó, o A é 1, como não aparece nada é 1, o B é menos 5 e o C é 6, tá aqui. Então a expressão do delta é essa, você coloca delta igual a B menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 6. Vamos dar 25, né? Ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Vamos dar 1. Delta igual a 1. Como o delta é positivo,
Então, a gente tem duas raízes. Professor, tem como o senhor explicar de novo? Falando. De onde? Por que que foi aí 5 ao quadrado? Eu não entendi essa. Essa expressão aqui, ó, olha a expressão. A expressão é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c. Certo? É só substituir na expressão. Olha quem é o b, quem é a e quem é c, tá? Professor, deixa. No caso, a gente tem que usar sempre essa fórmula aí, né? Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Exatamente. Aguarda só um pouquinho que eu vou copiar aqui, viu? Que eu tinha feito. Ok. Professor, no caso aí, o delta ele é maior que 1, né? Ou o delta ele é igual a 1. É, que Como no ele é caso é maior maior que que zero. 0, aí por isso que eu tenho dois valores, x1 e x2. Exatamente. Quando ele Aí, no tem. caso, se o delta ele fosse menor que 1, fosse 0 ou um número negativo. Não, no caso, se ele fosse menor que 0, né? Teria que ser um número É, se fosse negativo, é isso? negativo, se ele fosse negativo, aí não teria raiz. Aí, pronto, aí parava aí, né? Não É, continuava parava mais. aí. É. Aí você vai, no caso, agora resolver isso aqui, ó. Um menos b, então fica menos, aí dentro do parênteses, o b que é 5 menos 5 mais ou menos a raiz de 1, que é o delta, sobre 2 vezes 1. 5 mais ou menos. Tem a raiz de 1. 1. 2 vezes 1. 2. Então dá duas raízes. 5 mais 1 sobre 2. 6 e por 2, 3. 5 menos 1 sobre 2, 4. Dividido por 2, 2. Bateu aí, né? Isso mesmo, professor. Quem não fez ou tá fazendo, confere aí. Só um minuto. Professor, só para me entrar aqui uma dúvida. Essa função aí é a função quadrática, né? Sim.
Vamos fazer mais algum. Um minutinho aí para vocês fazerem, tá? Rabisquem aí, mesma coisa. Calcular o delta. Certo. Você faz x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Delta é essa fórmula, né? Só identificar quem é A. É 1, B é menos 8, C é 7. Substituindo aqui, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes C, que é 7. Menos 8 ao quadrado dá 64. 4 vezes 7 dá 28. 28 menos 64, não. Vou fazer aqui mesmo. 14, 4 vai 1. 6, desculpa. Vai 1, 2, 3 para 8, 6, 3.
36 é positivo. Então, você tem que o x é menos b, mais ou menos raiz do delta, por 2 vezes a. Menos b, menos 8 aqui, mais ou menos raiz de 36, por 2 vezes 1. Dá 8, mais ou menos. 36 tem raiz exata, que é 6, né? Sobre 2. Então, a primeira raiz, 8 mais 6, sobre 2. 8 mais 6, 14 por 2, 7. 8 menos 6, 2 por 2, 1. Então, as raízes são 7 e 1. Professor, passa Só uma mais um para observação. Vou passar mais, né? Só uma observação. Quando a gente encontra essas raízes, significa uma coisa. Que essa função, ela pode ser escrita como x menos uma raiz, então x menos 7, vezes x menos a outra. Ou seja, se você multiplicar essa por essa, vai dar isso aqui. As raízes são 7 e 1. Né? Só para ficar claro, né? Quando ela tem duas raízes, esse polinômio se fatora em dois polinômios de grau 1. X menos uma raiz, x menos a outra. Vamos fazer mais um. Faça isso aí.
delta dando zero, né? Então, o x', as duas raízes são iguais, né? Então, é uma só, né? Já encontraram o delta já, né? Então, vamos lá. Dá 1, professor, né? X uma linha dá 1, X duas linhas dá 1. Exato. E você faz assim, né? O A é 3, B é menos 6, C é 3. Sempre que você fizer, é bom escrever as fórmulas, porque você vai lembrando. Menos 6 quadrado, menos 4 vezes 3, vezes C que é 3. 36 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Dá zero. Quando dá zero, a fórmula seria menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Só que como o delta é zero, esse pedaço vai sumir, ó. Vai ficar menos B, então menos 6, sobre 2A, 2 vezes 3. Se você colocasse mais raiz de zero, não teria nenhum problema, mas só que dá zero, então não influencia nada. Pode deixar assim colocar, entendeu? 6, 2 vezes 3, 6. Então as duas raízes são iguais a 1. Se alguém colocou aqui mais zero, né, se alguém fez assim, não tem nenhum problema. Se alguém fez assim, menos mais raiz de zero sobre 2 vezes 3, dá 6 mais zero sobre 6. Calculou x2. Menos 6, menos raiz de zero sobre 2 vezes 3. Dá 6, menos zero sobre 2. Olha, sobre 6. Que também dá 1. Se alguém fez assim, não tem nenhum problema. Certo também. Mas com o delta é zero, não precisaria fazer essa parte aqui, porque você vai direto. Certo? Então, assim, encontrar os zeros das funções quadráticas é só isso. Exercício que tiver para encontrar os zeros da função, só isso. Agora vamos entender. Vamos esboçar um pouquinho mais algumas coisas sobre isso, né? Que a gente falou, para resumir. A gente entende que o gráfico dessas funções, elas são parábolas. O que significa isso? Significa que o gráfico são figuras assim, ó. Aqui é quando o delta é negativo, ela não corta o eixo x. Quando o delta é positivo, ela corta em 2 pontos, são justamente as raízes. Quando o delta dá exatamente zero, ela tem duas raízes iguais, ela toca exatamente um ponto. Aí esses gráficos eles podem estar em qualquer lugar, mas ele tem sempre essa forma. Uma coisa que a gente aprendeu é que quando ele é assim para cima, é porque o A é positivo. Então ela é voltada para cima, assim, essa abertura aqui é para cima. Né? A positivo.
Quando ela é voltada para baixo, o A é negativo. Então, assim, vocês lembram da aula de ontem, né, e das aulas anteriores, que a função afim, a gente também determina se ela acrescenta, decrescenta usando o sinal do A. Nesse caso aqui, o A vai nos servir para dizer se ela é para cima ou é para baixo. A concavidade. Aí, no geral, vamos colocar aqui o primeiro exemplo lá. Primeiro exemplo aqui que a gente fez, né? Só um minuto, viu? Então, o que é que você tem aí? Você tem x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, você vai calcular o delta, né? E vai encontrar as raízes. No caso aqui, a gente já fez esse exemplo, né? Se eu não me engano, foi 2 e 3, né? Aí significa o seguinte, que como o delta aqui é positivo, então tem duas raízes, certo? Ela passa aqui no 2, no 3, estou colocando distante assim para a gente enxergar. Como o A também é positivo, então a concavidade dela é para cima. Ela é assim, ó. Certo? Então a concavidade dela sendo para cima, ela tem esse aspecto aí, esse desenho. Certo? Então, ela passa aqui no 2, passa no 3, que são justamente as raízes. O A ele é positivo, né? Porque ele foi 1, o A é 1, é maior que 0, então ela é para cima. Uma coisa importante que a gente falou, que eu quero que vocês entendam, é sobre esse ponto aqui embaixo. A gente chama de vértice. O vértice é o ponto que ele é ou mais alto ou mais baixo, a depender do gráfico. Por exemplo, nesse caso que ela é voltada para cima, o vértice é o ponto de mínimo. Isso aqui é o mínimo. Por que é o mínimo? Porque é o ponto mais baixo do desenho. Se você olhar aqui, ó, o menor ponto que você vai ter na imagem vai ser esse aqui. Certo? Você tem 2, 3 e Y ali. Você tem aí uma menor valor na imagem. Esse vértice, a gente encontra usando tudo que a gente já tem aqui. Ele tem um X do vértice e um Y do vértice. Esse X do vértice aqui, ele é menos B sobre 2A.
certo? Então, no caso aqui, você já tem o B, já tem o 2A. Então, quem seria o x do vértice aqui nesse exemplo? Vamos lá. Menos, quem é o B? Menos 5 sobre 2 vezes A, que é 1. Então, dá 5 sobre 2. Então, dá 5 meios. Ou 2,5, se você preferir. Que é justamente aqui no meio. Aqui é o 2,5. É a coordenada do x. Só que ele precisa da coordenada do y. Aí você tem duas formas de calcular isso. Se você quiser, você faz a forma mais difícil ou faz a mais fácil. A mais difícil é você pegar a f e aplicar nesse valor. Você aplica f no 5 sobre 2. Então fica x ao quadrado. Você tem a função f de x, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, você aplica no 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2 ao quadrado menos 5 sobre 5 sobre 2 mais 6. Aí você calcula. Vai dar 25 sobre 4 menos 25 sobre 2 mais 6. Se quiser, você tira um M6, dá 4, dá 25, menos 25 por 2 é 2, dá 50, 25 vezes 6 dá 4, aqui dá 24. Então aqui dá menos 1 sobre 4. Esse ponto aqui é menos 1 sobre 4. É o y do vértice. Mas existe uma formulazinha também que a gente viu aqui na sala que pode ser mais rápido. A fórmula é menos delta sobre 4A. Como você já calculou o delta, então é mais fácil. O delta é 1. Então fica menos 1, que é o delta, sobre 4 vezes 1. Então dá menos 1 sobre 4. Eu pensei que foi mais rápido do que calcular aqui. Certo? Vamos pegar um exemplo que vocês já fizeram. Sim, pode fazer parábola. Vamos pegar um exemplo que vocês já fizeram aqui e resolver. Professor, nesse caso aí, se o delta ele tivesse sido menor que zero, aí mesmo assim calculava o vértice, Aí não né? tem raiz. Exatamente. Pronto, bem observado. Deixa eu explicar aqui. Que mesmo o delta sendo negativo, ele pode ter... Deixa eu só explicar isso aí, já que você perguntou. É um exemplo interessante. É interessante isso aqui, assim. Porque eu estava observando, a gente resolveu função quadrática com delta igual a zero, maior, mas a gente ainda não fez nenhum exemplo com ele menor que zero. Aí eu fiquei com essa dúvida. A gente pode fazer. Suponhamos que você pega encontre um que tem assim. Significa que o delta aqui deu negativo. Porque sempre que o delta é negativo, ele não corta esse x aqui, ele não toca. Só que independente dele cortar ou não, ele tem um vértice, entendeu? E o vértice é sempre a mesma coisa. O x do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos 4 sobre... menos delta sobre 4a. Isso é o y, isso é o x. Certo? Então, o que você faz aí? Você atribui valores, se quiser construir o gráfico, né? Mas para determinar se ele tem vértice, se ele não tem vértice, tudo isso você só precisa jogar nessas expressões. Vamos fazer alguns exemplos, vamos fazer vários. Primeiro vamos fazer esse primeiro exemplo que eu já tinha passado lá. Quero que vocês... Esse exemplo vocês já fizeram, já calcularam o x1 e o x2. Eu quero só que vocês encontrem o vértice, né? Encontrem o vértice. E esboçar o gráfico, né?
Quando você encontra o vértice e as raízes, fica mais fácil de fazer o gráfico. Então, assim, em vez de você ficar atribuindo valores numa tabela, como eu expliquei, como você faz, você pode, por exemplo, primeiro encontra as raízes, depois você determina quem é o vértice. Aí, com isso daí você já tem o gráfico quase pronto. Encontrar as raízes e o vértice já é meio caminho andado para você ter o gráfico. Certo? Quem eram as raízes nesse caso aqui? Era 1. Já fizeram isso aqui. As raízes são 1 e 7, né? X1 e X2. Então, só para ter uma noção, Professor, acho que era o contrário. 7 e vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos arriscar, não custa nada. Sessenta e quatro menos 28, 36. Perceba que sempre que eu escrevo, eu coloco as fórmulas, isso é só para ir fixando. Oito mais ou menos 6 sobre 2. 8 mais 6 sobre 2 dá 14 sobre 2, dá 7. E o x2, 8 menos 6 sobre 2, dá 2 sobre 2, que dá 1. Ela passa no 1 e no 7. Ela é para cima ou é para baixo? Aí você olha para o A. O A é positivo. Então ela é para cima mesmo. Ops. Não tem como fazer muito bem feito aqui, porque é na lousa digital. Ela vai ser assim. Para encontrar o vértice, aí você vai lá e calcula. X vértice menos B sobre 2A. Então, x vértice vai ser menos 8 sobre 2 vezes 1. Então, dá 8 sobre 2. 4. Então, aqui é 4. E o y do vértice, menos delta sobre 4A. Menos, quem é o delta? 36. 4 vezes 1. Menos 36 dividido por 4. É menos 9. Então, lá embaixo, porque o desenho não é muito real, né? Assim, o desenho não ficou muito bem feito, mas esse 9 era para estar lá mais embaixo, tá? Assim, para poder dar uma aparência mais real ao gráfico. Para o gráfico ser um gráfico mais real. Mas só para representar aqui não tem nada não, a gente deixa aí mesmo. Porque assim, se a gente tivesse que fazer um gráfico mais real, a gente teria que descer aqui assim. 9 seria lá embaixo. Então ela descia até mais lá, né? Fazia a curva aqui e subir. Né? Menos 9. Aí uma pergunta. Depois que você fez o gráfico, já sabe quem é o x do vértice, se dá para dizer se esse ponto aqui é de máximo ou de mínimo. Ele é o quê? Ele é máximo ou é mínimo? Mínimo, porque o A é maior que zero. Exatamente. E ela é voltada para cima. Quando ela for voltada para baixo, aí ele é de máximo. Vamos fazer um exemplo, tá? No caso aí, ela tem ponto de mínimo, né? De E mínimo. nós encontramos o valor máximo e o mínimo dela, que foi o XV e o YV. Nós encontramos os vértices, né? Nós encontramos os vértices. Como ela é voltada para cima, aí os vértices dizem o seguinte, que ela tem um ponto de mínimo.
no menos 9. Tá bom? Professor, mas na Ok. prova vai cair para a gente fazer. É só coisa desse tipo aí. Você vai calcular, encontrar as raízes, dizer quem é o vértice e dizer se ela é de máximo ou de mínimo. Você faz, calcula, faz o gráfico só para saber se ela é para cima ou para baixo e dizer se é de máximo ou de mínimo. Simples. Vamos praticar. Vou dar aqui um minutinho nesse exemplo aí. Eu vou sair daqui da tela só um minutinho, eu vou sair daqui da frente. Caso vocês falem ou não respondem, é que enquanto vocês resolvem, eu vou só aqui rapidinho, viu? Resolve esse exemplo aí, ó. Tente fazer o máximo de coisa. Encontre o delta, encontre as raízes, faça o gráfico, olhe o vértice, diga se é máximo ou de mínimo, tá? Só uns 5 minutinhos. Caso alguém fale, eu não responda, é que eu sair daqui da frente do computador por um minuto.
Deu certo aí de vocês? Deu certo? Olá, pessoal, deu certo? Sim. Deu. Vamos lá. Aqui você primeiro identifica quem são os valores. A é menos 1. O B, como não tem x, é 0. E o C é 1. Primeira coisa, você faz isso. O delta. B ao quadrado menos 4ac. Delta é 0 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1 vezes C, que é 1. 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 1 é 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Ou seja, o delta deu 4, é positivo. Ele tem duas raízes. X é menos B mais ou menos raiz de delta. Professor, eu não entendi. Por que que B aí é 0? É só você olhar aqui na expressão. Ó. Menos x ao quadrado não tem termo com x. Como se fosse 0x mais 1. Não tem x. Porque o B é o termo que acompanha o x. Ó. Você só tem x ao quadrado. Certo. Entendeu? Então, x é igual menos raiz 0 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. X é igual a 0. Eu vou tirar esse 0 porque ele vai ficar só acompanhando aqui, mas é 0. 0 é 0. Vou tirar o 0. Fica mais ou menos. Raiz de 4 é 2. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Professor, é 2 vezes menos 1. O A é negativo aí. Ah, sim, 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 verdade. 2 vezes menos 1, bem observado. Então fica mais ou menos 2 sobre menos 2. Então a primeira raiz, você pega a positiva, 2 sobre menos 2, dá menos 1. A segunda, menos 2 sobre menos 2, dá 1. Lembra só para o jogo dos sinais, né? Aqui tem um mais e um menos, não dá menos. Aqui tem um mais, menos e um menos, não dá mais. Tem duas raízes, menos 1 e mais 1. Então, veja só. A gente já sabe que ela vai passar no menos 1 e no 1. Como o A dela é negativo, ó, o A dessa daqui é negativo, o A é menos 1 é negativo. Então, ela tem que ser voltada para baixo, assim. Então, ela passa no menos 1 e no 1. O que acontece? Eu quero saber agora quem são os vértices dela, né? Então, vamos lá. O vértice dela está aqui. Quem é o vértice? O
vértice dessa parábola, ele vai ser sempre aquela mesma coisa. X do vértice, Y do vértice. Então, menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Então, o vértice vai ser... O B é zero, né? A gente viu que o B é zero. Então, 0 sobre 2A, menos, quem é o delta? O delta deu 4. Sobre 4 vezes A, que é menos 1. 0 dividido por qualquer coisa dá 0, né? E aqui fica menos 4 dividido por menos 4. Ou seja, dá 0 e 1. Então, ela passa no ponto 0 e 1, que é esse ponto aqui. Essa questão de quem não entendeu máximo e mínimo é bem fácil. Depois que o gráfico estiver feito, é só você entender o seguinte. Se ela for para cima assim, esse ponto é de mínimo. Quando ela é para baixo, esse ponto é de quê? De máximo. É só você pensar assim. Se uma coisa tem um ponto lá embaixo, então ele tem um menor ponto. Então ele é mínimo. Se uma coisa tem um ponto lá em cima, então esse ponto lá em cima é o máximo. Então é o maior ponto. O ponto de máximo e mínimo é só isso. É só para você classificar se ela é de máximo ou de mínimo, mas se ela é um convidado para cima ou para baixo. Aí você descobre se ela tem máximo ou se tem mínimo. Tá certo? Professor, tem como o senhor Já entendi explicar isso aí? essa última parte? A última parte você fala o quê? Sobre esse máximo e mínimo? Não, Repete, essa professor. parte, ó, de entre parênteses aí, ó, menos B sobre essa parte aí, que eu não estou. Essa parte é o vértice. Eu quero saber quem é o vértice dessa parábola. Eu quero saber quem são as coordenadas desse ponto aqui de cima. Ó. Ver quem são essas coordenadas. Elas têm sempre essa expressão. Ó. É menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Então, eu só faço substituir. Ó. Quem é o B nosso? 0. 0 sobre 2 vezes A, que é 1. Quem é o delta? Delta deu 4. 4 vezes A. 4 vezes menos 1. 0 dividido por 2, 0. Aí menos 4 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. Repetiu 0, menos 4 dividido por menos 4, 1. Então, esse é o vértice. Então, ela passa no ponto 0 de x, 1 de y. Que é esse ponto aqui que eu marquei, ó, mais alto. Quando a parábola é voltada para baixo, ou seja, é mínimo, certo? Então, ponto menor. Então, no final, quando perguntar quem é o máximo, quem é o mínimo, só para você dizer quem é esse ponto de máximo, se ela tem máximo ou mínimo. É só você troca miúdos, só quer saber se você entendeu que ela é voltada para cima ou para baixo. Se ela é voltada para cima, ela tem um mínimo, se ela é voltada para baixo, ela tem um máximo. Tá certo? Tá entendido isso aí? Sim, no caso, sempre que o A for maior que zero, ela vai ser voltada para cima, né? Exatamente. Quando o A for Só negativo, em ela olhar volta para a baixo. equação antes de resolver, a gente já sabe se ela vai ter compatibilidade para cima ou para baixo, né? Exatamente. É isso mesmo.
Então é isso, pessoal. Assim, a prova está bem simples. Ela não precisa vocês se preocuparem tanto, assim. Tem lá questões, uma questão de função afim e uma questão duas questões de funções quadráticas, que você só vai fazer isso. Calcular as raízes, colocar o vértice lá, fazer um gráficozinho, ver se é ponto de máximo ou mínimo, é simples. Em relação à nota, não fique se preocupando tanto com isso. Olha lá a pontuação, faz o que conseguir fazer, tente fazer tranquilamente, é fácil, não se afobe, assim, eu não estou conseguindo fazer. Faça o que tem lá, que tem uma pontuação lá suficiente para você tirar uma nota razoável, boa, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta a mais que vocês querem fazer? Nós fizemos ontem uma revisãozinha de lógica, né? Parte bem simples. Na prova eu só coloquei uma tabelazinha verdade para você completar. Ela vai estar lá, você só vai completar o que está faltando. As questões de conjuntos, a gente revisou algumas, né? Só analisar interseção, união, A menos B, né? O conjunto complementar, né? Sim, Coloquei só uma questãozinha simples de tabela verdade. Interseções, uniões, né? Interseção, união. Você vai entender um pouco de interseção, união entre conjuntos, certo? Basicamente é o que eu coloquei lá. Dá uns conjuntos, você analisar a união dos conjuntos, a interseção e o complementar, que é aquele A menos B, o que, é que tem no conjunto A que não tem em B. Coisas desse tipo. Bem, é isso aí. Assim, eu posso fazer mais algumas coisas se vocês quiserem, mas senão a gente pode terminar e vocês podem ganhar aí mais um tempinho aí para se organizar melhor para mais tarde, tá bom? Tá bom, então, por aqui? Que assim, basicamente, tudo que eu falei aqui é o que vai estar lá. Então, as coisas que vão estar lá tá assim. Ontem eu falei um pouquinho de tabela verdade, falei de conjuntos, falei de função composta, né? Porque tem uma questãozinha lá que envolve função composta, tá? Então, vocês, só para relembrar, né? Funções compostas, por exemplo. Você tem uma função f de x, uma função g de x. Então, uma f composta com a g,
você pega a f e aplicar a g nela. Você pega essa função f aqui, troca o x por g. Tem g de x mais 1. Tá? Aí você olha quem é a cara da g, tá aqui, ó. Então, 3x mais 2. É a g. Mais 1. Então fica 3x mais 3 no final. Supondo que eu faça um exercício desse jeito aqui, ó. F de x é x mais 1 e f composta com g é 2x ao quadrado menos 2. Aí eu pergunto a você, quem é a função g? Quem é a função g? Aí como é que você faz? Fácil. Você pega essa função f, compõe com g, né? Por definição, é a f que aplica em g. Aí você diz, mas eu não sei quem é a g. Tudo bem, você não precisa saber não. Você olha para cá, a f faz o quê? Ela pega, cálculo x mais 1. Então você troca g de x mais 1. E aí, como é que eu faço o resto? Nesse caso, eu já estou dizendo que a minha f composta com g, ela dá isso aqui, ó. Então, quer dizer que esse lado aqui, f composta com g, é 2x ao quadrado menos 3, que, por sinal, é igual a essa. G de x mais 1. Pronto, aí você encontrou a g de x. Basta passar esse 1 para lá. Então, a g de x é 2x ao quadrado menos 3 menos 1. Então, a g de x é 2x ao quadrado menos 4. A gente revisou isso ontem, né? Se alguém quiser ainda dar uma olhadinha em alguma aula, se achar que dá tempo ainda, aí encerra agora, você vai lá naquela playlist das aulas, dá uma olhadinha lá rapidinho, alguma questão de composta, alguma coisa assim. Mas não precisa se preocupar tanto assim, não. Faça as questões mais que você acha mais tranquila, né? Faça as questões de função afim, função quadrática, e não vai ficar nervoso com isso, não, tá? Mas é isso. A gente tentou dar o máximo que a gente podia, mas a gente teve que fazer também uma limitação no conteúdo para poder os alunos conseguirem entender. São 7 questões, tá? 3 questões na primeira parte, que vai valer de 0 a 10, que é a parte de lógica e conjuntos, e mais 4 questões na parte de funções, que vai valer também de 0 a 10, que é a equivalente a V2, tá? Então, façam o que vocês puderem. A gente tentou fazer da melhor forma possível, né? Vocês consigam aí ter aprendido algumas coisas, né? E lembrar que sempre tem um compromisso de estudar. Se vocês não estudarem nas disciplinas, não ficar acompanhando a disciplina, fazendo exercício e tal, aí o curso você pode ter alguma dificuldade, porque para acompanhar um curso de matemática, vocês precisam necessariamente vocês precisam estar entendendo o conteúdo, tá? A prova tem a pontuação lá, né? Tipo 4, 3, 3, 4, 2, 3, eu não me lembro agora, mas lá na questão está descrevendo quantos pontos vale cada uma, tá bom? Pois é isso, no mais é isso, boa sorte a todo mundo, não deixem de fazer a prova, se puderem avisar os colegas que não vieram para os encontros de hoje, peçam para eles irem também fazer, tá? Em alguns polos, eu falei com os coordenadores, eles podem começar 1 hora para poder terminar mais cedo, eu vi que vocês semana passada acharam que começou tarde, então se quiser começar mais cedo, eu liberei para o pessoal começar 1 hora, se quiserem. Por isso mesmo, hoje eu estou terminando mais cedo, para poder dar tempo de vocês se ajeitarem para ir mais cedo, tá bom? Pois é isso, vou encerrar aqui e boa sorte para todo mundo. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Até logo. Até mais. Tchau.